Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco. Olha, nessa terça-feira à noite, claro, né, trazendo a informação a respeito do interesse do atacante no Cuiabá. O atacante que está na equipe do Cuiabá pode ser aí uma negociação para o Vasco para 2025. Vamos falar bastante sobre isso e, claro, bastante sobre essa prospecção de mercado. Parece que tem poucos dias, né, para o Cincinnati fazer a contratação do Luca Orediano. Restam aí 2 dias no final, claro, desse dia, dessa terça-feira, e a gente vai falar bastante sobre esse jogador que pode trazer retornos financeiros para o Vasco nessa negociação, que é muito importante, diga-se de passagem, para os cofres do clube. Mas antes de a gente começar, deixa o joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários deixar a sua opinião, não esqueça de ir lá no primeiro comentário fixado, fazer o seu cadastro na Estrela Bet. Hoje tem Campeonato Brasileiro, a gente vai fazer todos os nossos palpites na melhor casa de palpites esportivos. A Estrela Bet patrocina o Vasco, ó, tá aqui, ó, Estrela Bet patrocinando o Vasco no basquete e também no futsal. Corre lá que você vai ganhar R$ 500 de bônus, hein? Não esqueça. E também, você que quer sacar o seu FGTS com agilidade, corre lá na Mais Ágil. A Mais Ágil é parceira aqui do nosso trabalho. A Mais Ágil facilita o seu saque em menos de 24 horas. E se liga, final do ano tá chegando, tem que levar a patroa para passear, a patroa que aguentou você falar de Vasco o tempo inteiro, o ano inteiro. Corre lá na Mais Ágil, faz a antecipação do seu FGTS para, ó, dar aquele passeio com a patroa de final de ano, porque merecem. E você também merece, é claro. Corre lá na Mais Ágil que agiliza o saque do seu FGTS. O contato de WhatsApp está aqui, mas também na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para você clicar e ser direcionado para a Mais Ágil. Fechou? Solta a vinheta. Bora pro vídeo. Vamos falar bastante sobre os últimos assuntos. Definidos os adversários do Vasco no Campeonato Carioca, né? Diga-se de passagem, 2 clássicos nas 2 últimas rodadas, Botafogo e Flamengo, respectivamente, né? O Fluminense fica um pouquinho ali pela metade das rodadas e o Vasco inicia com o Nova Iguaçu. Campeonato Carioca esse que ganha uma força, né? Uma quarta força. Claro que ainda nem tão otimizada assim, mas o Volta Redonda, que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, participa também do Campeonato Carioca. Vasco, como eu falei anteriormente, inicia com o Nova Iguaçu, a jornada ali nessa competição, que, claro, sabemos que os inícios ali, as rodadas iniciais acabam sendo meio que preparatórias, tipo uma pré-temporada, né? Se bobear, o Vasco ainda se prepara na pré-temporada em outro lugar e joga o início do Carioca com uma equipe alternativa. Aconteceu isso esse ano de 2024. Vamos ver como que vai proceder 2025. E claro, diante de um cenário em que o calendário fica mais pesado para o futebol brasileiro, não tivemos nenhuma mudança, né, estrutural aí diante desse cenário dos estaduais, que é uma crítica, né, muito grande diante da Federação Carioca de Futebol. Bom, vamos observar, né, como que vai proceder o início do Vasco nesse campeonato. Vai enfrentar logo quem nos eliminou, né, na semifinal, que foi o Nova Iguaçu, naquele jogo desastroso, né, no Maracanã lotado. Enfim, vamos observar como que vai ser o futuro do Vasco nessa competição, né? E outra, Copa São Paulo de Futebol Júnior está definido. Vasco no grupo 32, junto com 15 de Piracicaba de São Paulo, Nacional de São Paulo e o Canaã do Distrito Federal. Desses 4, 2 avançam. Será que o Vasco avança na Copinha? Será que dá para vencer essa Copa São Paulo de Futebol Júnior? Fica aí, deixa a sua opinião lá nos comentários. O certo é que a Copinha, cada ano que se passa, vem se fazendo mais necessária para o início da vida dos jovens atletas. A Copinha ela evoluiu de uma forma gritante nos últimos anos. A exposição midiática, as transmissões são cada vez mais volumosas. Existem matérias sobre a Copinha e, cara, se encaixou literalmente no início da temporada dos clubes. Hoje, a Copinha é o torneio mais importante de base do Brasil. E, claro, o Vasco venceu a última vez a Copa São Paulo em 1992. Quem sabe, nessa próxima Copinha, o Vasco chegue um pouco mais longe, enfim. Eu vou falar para você, tá? O torcedor abraça a Copinha, comparece nos jogos, faz festa da mesma forma que no profissional. Então, observaremos o Vasco saindo aí com o grupo 32, com 15 de Piracicaba, Nacional e Canaã do Distrito Federal. 2 se classificam, espero que o Vasco se classifique diante desse cenário da Copa São Paulo. Bom, vamos falar sobre a notícia do dia, né?
Segundo o GE, o Vasco está interessado na contratação de Isidro Pita, atacante paraguaio do Cuiabá de 25 anos de idade. Vamos lá. O Isidro Pita tem contrato com o Cuiabá até dezembro de 2026. Porém, o Cuiabá é um sério candidato, ainda não matematicamente, mas já é um virtual rebaixado do Campeonato Brasileiro de 2024. Obviamente, diante desse cenário, dificilmente vai conseguir manter os seus destaques. E o Isidro Pita, sim, é um dos destaques do Cuiabá na temporada. O Vasco precisa de um atacante, sim, com essas características. Na sua opinião, Isidro Pita seria o ideal para, quem sabe, fazer uma sombra ao Pablo Verratti, ou até mesmo fazer uma dupla, né? Ele jogar de segundo atacante em algumas ocasiões. A gente não sabe muito da estrutura tática ainda que o Felipe vai implantar nesses últimos 3 jogos, mas provavelmente essa estrutura tática não vá para 2025. O Vasco deve buscar um treinador de mais impacto para iniciar essa temporada. E aí as opções começam a serem avaliadas de uma forma diferente. Observando o que o Paiva utilizava, o Pita seria a opção para o lugar do Verratti. Observando outras estruturas táticas que a gente não sabe ainda quais serão, é diferente, a gente vai precisar analisar. Mas é claro, as conversas são iniciais, ainda tem muita coisa tá bem preliminar, né? Mas o Vasco, segundo o GE, sim, está de olho no atacante paraguaio do Cuiabá. Queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários. Vou passar a bola agora para o Edu trazer para vocês mais informações sobre Vasco na noite dessa terça-feira. Vai lá, Edu. Fala, Lineker! Pô, tô chegando aqui para complementar as informações do nosso vídeo da noite aqui no canal Os Vascaínos. Você do outro lado sabe muito, mas sabe muito bem mesmo que esse canal aqui é patrocinado pela Estrela Bet. Você já deixou teu like, Edu Canelas na voz, para te convidar a deixar o teu like aqui no nosso canal com as informações. O Lineker falou do Pita. Rapaz, eu acho o Pita um ótimo jogador. É um jogador que eu gostaria muito de ver com a camisa do Vasco. É um cara que tem as características parecidas com a do Verratti, só que ele tem mais velocidade. Não estou dizendo que ele seja melhor que o Verratti. O Verratti é um grande atacante, todo mundo sabe disso, é um baita jogador, e eu não estou aqui para fazer comparação. Mas eu estou para dizer e lembrar o seguinte: o Vasco precisa de peças para o seu elenco. E se o Pita puder vir para ser esse cara, brigar pela vaga com o Verratti, eu acho que ele pode até vir a ganhar a vaga. Acho que seria bem interessante para o Vasco da Gama. É um bom jogador que eu gostaria sim de ver no Vasco. Agora, o que me deixa mais feliz é ver o Vasco envolvido nesse tipo de negociação, brigando por jogadores que vão interessar a outros clubes. E o Pita é um jogador que vai interessar a outros elencos. O Fluminense, por exemplo, tem interesse na contratação do atleta. Jogador de seleção paraguaia, disputando aí as eliminatórias para a Copa, disputou Copa América. É um jogador interessante. Tomara que dê certo e que o Vasco mapeie esse mercado melhor do que mapeou o primeiro. No meio do ano foi uma tragédia, foi horrível o que o Marcelo Santana fez junto com o Pedrinho. Foi realmente uma janela de transferências insuficiente, como o Lineker gosta de lembrar aqui, e uma janela que está atrapalhando muito o Vasco nesse ano de 2024. Uma janela lamentável que poderia aí, por exemplo, ter um zagueiro bom e nós não temos hoje nesse nosso elenco. Mas é isso, por agora é esperar. O Vasco vai tentar avançar na contratação do Pita, bom jogador que pode vestir a camisa do Gigante da Colina, e por isso a gente guardou a ideia e executou, né, de gravar esse plantão para você. Quase que não sai, me enrolei todo, mas tá tranquilo. Bom, treinamento de hoje, falei no vídeo da tarde sobre o treinamento de hoje e agora temos imagens do treinamento de hoje. Você quer ver as imagens? Então faz o seguinte, aperta no like que a imagem vai aparecer na sua tela. Agora, vai no like, aperta no like que a imagem vai aparecer na sua tela do treino de hoje. Ó. Aperta no joinha aí. Pronto. Treino na tela para você ver as imagens aí do elenco do Vasco com o Felipe Maestro. Hoje o Felipe perdeu nessa madrugada o seu irmão e mesmo assim foi lá hoje de manhã trabalhar e cumprir o dever dele. Eu acho que essa é uma atitude de quem está muito comprometido com o Vasco, com o elenco, com tudo que aconteceu. O Felipe, obviamente, está abalado com a perda de um familiar próximo, um irmão, mas mesmo assim foi lá, cumpriu o seu papel como treinador do Vasco. Está aí, ó, dando orientações ao Luiz Gustavo, que é um jogador, como falei mais cedo, que deve receber mais oportunidades com o Felipe. Existe a possibilidade de que o pai e o Coutinho recebam de novo a oportunidade de jogar juntos, o que eu acho que seria bem interessante para o Vasco.
e foi um trabalho de muita movimentação, muita orientação. O Felipe é um treinador que fala muito com o elenco, cobra muito dos seus jogadores. Eu tenho certeza absoluta que vaidade não vai ter e que o Felipe vai tentar tirar vontade desses jogadores, que no jogo contra o Corinthians, contra o Botafogo, contra o Fortaleza, não demonstraram um pingo de vontade. Eu acho que com o Felipe à frente desse grupo de atletas, isso não vai acontecer, não. O Felipe não vai admitir que esse tipo de situação venha a acontecer. É isso, Vascaíno e Vascaína. Mais um dia de Vasco. Mais um dia com coisas acontecendo e com informação. Você estava de bobeira aí, de repente, o Pita aparece podendo vir jogar no Vasco. E o canal Mário Coelho Vasco, canal Os Vascaínos, canal Vascanelas, que você está aqui no Vascanelas agora e vai se inscrever, traz todas as informações para você, para ficar bonito, para ficar bacana, do jeito que você merece. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Deixa o teu like, tamo junto. E valeu, um abraço.